Olá, sou a doutora Lívia Vieira, especialista na saúde e no cuidado das mulheres 40+. Está no ar o nosso podcast Menos Pausa. Ele foi criado e idealizado para a gente tirar todos os tabus e mitos que envolvem esse tema, trazendo mais qualidade de informação e confiança para todas as mulheres que estão nessa fase. O nosso episódio de hoje é sobre a importância da fisioterapia pélvica na saúde íntima da mulher 40+. E a nossa convidada de hoje é minha amiga querida, minha fisioterapeuta pessoal, especialista em fisioterapia pélvica. E assim, esse assunto é sensacional. Já compartilha com as suas amigas para elas não perderem, que vamos falar coisas muito legais hoje, que com certeza algumas coisas você nunca ouviu falar. A Thalita, ela é fisioterapeuta com aperfeiçoamento em uroproctoginecologia pela FAMERP e especialização em saúde da mulher pela UFSCar. Seja bem-vinda, Thalita. Muito obrigada. Eu agradeço muito o convite de poder estar aqui, de dividir essa mesa e conversar sobre assuntos tão importantes sobre saúde íntima, sobre a fisioterapia pélvica, para ajudar essa mulherada aí a cuidar da saúde num contexto em geral, né? Com certeza. Então, vamos logo bater um papo sobre essa fisioterapia pélvica, porque muita gente não tem ideia do que seja a fisioterapia pélvica, para que ela é, o que envolve a fisioterapia pélvica, porque só tem a ideia daquela fisioterapia motora mesmo, que a gente faz para lesões, né, e tudo mais. Então, explica pra gente, tá, o que é a fisioterapia pélvica e como que ela se encaixa nessa paciente 40+. Vamos lá. A fisioterapia pélvica, ela é uma especialidade da fisioterapia que tem como objetivo prevenir e tratar as disfunções relacionadas ao assoalho pélvico. O assoalho pélvico, por sua vez, é esse grupo muscular que nós temos na base da nossa pelve, e ele tem funções importantes relacionadas com sustentação de órgãos pélvicos, função urinária, tanto na questão de continência, quanto na questão do processo de micção, na função evacuatória, então, tanto o processo de continência, quanto no processo de conseguir ter uma boa evacuação, e também relacionado com as funções sexuais num contexto geral da mulher, né? E aí, como que a mulher se enquadra em relação ao acompanhamento da fisioterapia? Na verdade, eu falo que toda mulher deveria passar pelo menos por uma consulta. Por quê? Porque na fisioterapia você vai entender melhor sobre o seu corpo, você vai entender como ele funciona, você consegue tirar dúvidas e você vai aprender a cuidar da sua saúde íntima num contexto geral, né? Então, é tudo muito especializado, tudo muito personalizado para cada mulher. Então, cada mulher tem uma demanda, cada mulher tem uma queixa, e a gente vai respeitar isso de cada uma e a gente vai fazer um acompanhamento bem legal para que ela consiga, né, ter essa saúde íntima em dia também. Entender o que é a pelve, quais os músculos, exatamente. Né? Muitas pessoas acham que cuidado de saúde íntima é só ir na ginecologia, fazer o exame de rotina geral, fazer o ultrassom, fazer alguma coisinha assim. Na verdade, envolve muito mais. Essa região ela é formada por músculos. E esses músculos são iguais a qualquer outro músculo do nosso corpo. Então, da mesma forma que a gente tem o hábito de ir na academia, de fazer um pilates, crossfit, qualquer atividade que você traga, uma caminhada, né? Que você traga ativação muscular, existem exercícios específicos para essa musculatura, para que você melhore essas funções que eu citei anteriormente. Então, é importante a mulher trazer essa prática de cuidado para a rotina dela também. Com certeza. E é importante a gente trabalhar bastante na menopausa essa questão urinária que você falou, né, Thalita? Uhum. Então, assim, a incontinência urinária, a perda de xixi, que é o que todo mundo conhece mais popularmente, é uma das coisas que traz bastante desafio para a mulher, conforme ela vai envelhecendo, por várias questões. Então, por exemplo, a falta do hormônio, ela leva uma atrofia, um ressecamento da mucosa, da camadinha interna da uretra, assim como um ressecamento de toda a musculatura, de todas as fáscias que envolvem ali aquela região. Então, isso faz com que a gente tenha um enfraquecimento desse tecido que sustenta a bexiga, levando à perda de urina quando tem os esforços. A gente também tem, do mesmo jeito que a gente perde colágeno no rosto, que todo mundo vê, então mais flácido, vamos lá, fazer preenchimento, botox, a nossa vagina, a nossa bexiga, o nosso assoalho pélvico, ele também enfraquece, ele também perde colágeno por conta desse envelhecimento. E o tônus muscular vai enfraquecendo, essa bexiga vai caindo, que é o que todo mundo popularmente conhece. E a gente também tem que pensar que como a bexiga ela é um músculo,
esse músculo também pode sofrer alterações do envelhecimento, né? Então, o funcionamento desse músculo também pode levar à incontinência. E isso envolve muito a questão mental, psicológica, porque muitas vezes mulheres jovens com perda de urina e tem vergonha de falar com o ginecologista, tem vergonha de falar com o parceiro, às vezes perde urina na relação sexual, né? Então, aí acaba deixando de fazer a relação sexual por conta disso, começa a ter que usar absorvente, às vezes até fralda, para de fazer exercício, porque vê na academia que quando começa a fazer o jump, para de correr, porque tudo que vai aumentar muito a pressão acaba tendo a perda urinária. Então, isso é uma coisa muito crítica, assim, nessa paciente. E aí, o que a gente pode fazer, o que a gente pode ajudar com a fisioterapia pélvica essas pacientes com incontinência, Thalita? Como que é feito esse trabalho? A fisioterapia pélvica, ela tem um papel fundamental em ajudar essa mulher a retomar a função urinária. Quando tem incontinência, Quando tem incontinência. E a gente vai entender o quê? Cada tipo de incontinência, existem tipos de incontinências mais conhecidas, né? Então, a incontinência urinária de esforço, que é quando essa mulher tem o escape de xixi durante uma realização de esforço. Pode ser uma atividade do dia a dia, uma tosse, um espirro, uma risada, pegar alguma coisa em casa, ou uma atividade física, beach tênis, vôlei, pegar um peso na academia, no crossfit, enfim. Então, ela fez um esforço onde teve um aumento desse volume dentro da pressão intraabdominal, né? Então, aumentou a pressão intraabdominal, e aí essa pressão foi muito maior do que a capacidade que ela tinha de controlar essa urina. E aí ela teve esse escape. Para esse tipo de incontinência, a gente vai ter um tratamento específico. Então, a gente tem que trazer para essa mulher um trabalho postural. Então, uma forma de apoiar os pés no chão, de absorver essa carga que ela está colocando durante essa atividade de impacto ou de esforço. Um trabalho em questão de respiração, um trabalho abdominal para poder ajudar nessa contenção dessa pressão que está aumentando. Um trabalho perineal associado a isso também. Já na incontinência urinária de urgência, que ela está normalmente associada ao desejo miccional, né? Então, aquela vontade que você está indo para o banheiro, mas parece que você está chegando no banheiro, aperta, e parece que você chega lá na hora, escapa um pouquinho, né? Então, essa incontinência, a gente trata de uma outra forma. Então, normalmente, eu preciso entender como é que está a função urinária dela. Então, a gente pede um diário miccional para eu entender como é que está o controle, ingesta hídrica, a questão de quantidade de perda, como que acontece essa perda, se ela tem a urgência, como que está acontecendo esse contexto. E aí, eu também vou associar aos cuidados perineais. Quando eu falo de cuidados perineais aqui, eu estou falando de tudo que vai envolver a conscientização desse assoalho pélvico. Então, ela entender como é que é o exercício, como é que é o movimento que ela faz, como que ela vai fazer isso no dia a dia dela, como que ela consegue ajustar essas coisinhas no dia a dia dela. Eu estou falando sobre reabilitar essa musculatura que a gente fala que é a musculatura perineal, musculatura íntima, musculatura do assoalho pélvico. Então, a fisioterapia, ela vai envolver esse cuidado. Então, o principal benefício da fisioterapia para as mulheres que têm incontinência urinária é devolver função urinária para essa mulher. De acordo com a queixa que ela tem. Uhum. E isso melhora até a questão psicológica. Melhora tudo, porque a incontinência urinária hoje já é comprovado pela Organização Mundial de Saúde que ela interfere muito a qualidade de vida. Quantas são as mulheres, igual você falou, que elas deixam de ter um convívio social às vezes. Então, às vezes, ela para de fazer uma atividade física, às vezes ela para de ir em lugares que são ambientes muito cheios, porque ela tem uma fila de espera de banheiro muito grande, ela não consegue controlar. Então, ela tem a tendência em se isolar. Ela fica preocupada se teve escape, ela sente o cheiro de xixi na roupa, se alguém tá sentindo o cheiro de xixi nela. Então, a interferência na qualidade de vida é muito grande. E aí, a gente vai fazer em relação aos exercícios, a gente vai trazer para ela essa conscientização, ela vai melhorar, ela consegue retomar uma vida muito mais saudável, né? Ela perde um pouco desse medo, ela para de usar o absorvente, que além da questão de ser ruim, porque ele abafa mais ainda essa região, ele aumenta o risco de infecção de urina. Então, às vezes, é uma mulher que começa a ter infecção de urina porque usa um absorvente por uma incontinência urinária, né? E aí, hoje tem o mercado, né? Vende muito absorvente para tratar incontinência. E, na verdade, não, gente. É um músculo. Toda vez que for pensar que eu tenho um músculo que não tem uma boa função, eu preciso fazer o quê? Melhorar a função dessa musculatura. Então, o objetivo principal da fisioterapia será esse. E é importante também que o médico se atente à fisioterapia pélvica, porque é muito comum se indicarem os slings, que são as telinhas de sustentação da bexiga, como tratamento de incontinência urinária, principalmente aos esforços, né? E a gente tem que lembrar que, assim, se essa paciente é uma paciente ativa, tem 40, 50 anos, e a gente coloca o sling, que é uma tela artificial,
com o tempo ele vai ceder novamente. Então, dentro de 10 anos, é diferente da gente colocar um sling, uma telinha numa paciente de 70, 80 anos. Ela vai ter uma expectativa de vida de mais 10, 20 anos de vida, ok, talvez seja interessante para ela. Mas uma paciente jovem, de 50, 60 anos, com incontinência por esforço, e colocar a telinha, colocar o sling, daqui 10, 20 anos, ela vai perder o efeito desse sling. Então, é muito mais interessante para pacientes jovens com incontinência por esforço, a gente trabalhar a musculatura com a fisioterapia, com o comportamento, com a hidratação, com o uso dos hormônios tópicos vaginais quando for necessário, para não ter essa perda de função com o tempo, e sim só ter ganho com o tratamento, tá? E agora vamos falar um pouquinho, todo o tratamento, né, eu sou assim, eu acredito que todas as mulheres também, a gente tem tempo para tudo, nosso tempo é muito corrido, e assim, só de falar assim, vamos começar um tratamento de fisioterapia, a gente vai falar, não tenho tempo. Não tenho tempo porque eu trabalho demais, a minha agenda é corrida. Então, essa paciente 40 a mais que tá precisando da fisioterapia aí, ela vai falar, Thalita, quanto que você precisa de mim? Porque, assim, eu não tenho tempo para fazer fisioterapia. Então, como que é o cronograma? Como que geralmente são as sessões? Quanto tempo de duração? Por cada sessão? Quantas vezes por semana? Explica um pouquinho como que seria um cronograma de um tratamento básico de incontinência, por exemplo. Eu falo que depende muito de mulher para mulher, Lívia. E indiferente, eu falo que a rotina, ela é pesada, porque a gente deixa de fazer várias coisas, porque a gente prioriza filhos, trabalho, enfim, o que é prioridade para cada um. Mas depende muito do que cada mulher me apresenta, principalmente na primeira consulta, que é a avaliação. Então, se é uma mulher que ela não tem consciência, se é uma mulher que ela não sabe contrair o assoalho pélvico, e acredite, de 30% a 40% das mulheres não sabem contrair esse assoalho pélvico de forma correta. E para quem já tem queixa, seja uma disfunção sexual, seja uma incontinência urinária, seja um prolapso, esse número aumenta para quase 70%, 80%. Então, é uma mulher que ela vai demandar de um cuidado, pelo menos no começo do tratamento, de uma frequência um pouco maior. Mas tudo é ajustável. Então, por exemplo, ela não tem consciência, eu preciso ajudar ela a entender o movimento. Eu posso usar recursos dentro da fisioterapia, como eletroestimulação, para trazer para ela a conscientização do movimento. Aí eu preciso de uma frequência um pouco maior. Então, eu falo, nesse primeiro mês, por conta da estimulação, vamos tentar vir uma vez por semana? Mais do que uma vez por semana, não precisa. Porque a intenção principal da fisioterapia é trazer para essa mulher o conhecimento, ela vai entender sobre o exercício, ela vai colocar isso na rotina dela e ela vai viver a vida dela. Então, o papel da fisioterapia é trazer para a mulher o conhecimento. Então, eu tô ali para auxiliar. Não adianta ela ir comigo uma vez por semana e ela não fazer nada fora dali. É igual ela ir com você numa consulta e não seguir suas orientações, é igual ir numa nutricionista e você não seguir as orientações, é igual você pagar academia uma vez por semana. Então, não adianta. Então, a frequência ali comigo é no mínimo uma vez por semana. Tá tudo bem, tá tranquila, já começou a aprender. Eu preciso que ela tenha tempo de execução de exercícios para ela ganhar. Eu consigo espaçar para 15 dias. Com o tempo dá para colocar mensal. Então, tudo vai depender da demanda dessa mulher. Então, normalmente, tudo vai ser ajustado no primeira consulta, que é a nossa avaliação. Então, na avaliação, a gente vai conversar, ela vai me contar a queixa dela, eu vou entender tudo que tá acontecendo com essa mulher. A gente vai fazer a avaliação, então a gente vai avaliar a parte respiratória, postural, assoalho pélvico, abdominal, tirar dúvidas, falar sobre fisioterapia, falar sobre função de assoalho pélvico, sobre assoalho pélvico. Então, a gente vai ajustar tudo isso. E tudo que a gente encontrou na avaliação, que são os achados que essa mulher apresenta para mim, associado com a queixa que ela teve para mim no começo desse contato, a gente vai juntar e vai falar, então para você, vamos dar o exemplo que a gente acabou de falar sobre incontinência urinária. Ela tem uma incontinência urinária de esforço. Então, ali naquela avaliação, ela já recebeu orientações de como que ela consegue ajustar o corpo dela, ela já recebeu orientações que ela precisa prestar atenção em postura, ela já recebeu orientações sobre o exercício, ela já recebeu várias orientações. Então, ela sai com essas orientações para ela começar a colocar isso na rotina dela. Volta semana que vem, a gente vai fazer a sessão e aí vou te mostrar como é que você vai fazer os exercícios a partir de agora. E aí a gente vai acompanhando. O presencial é pra gente entender a evolução dessa paciente. Então, se ela está fazendo tudo certinho, bonitinho, ela vai evoluir rápido. Então, o tempo de tratamento vai muito do que a paciente faz de tarefa em casa. Total. Então, assim, eu não posso falar que ela em 10 sessões vai estar ótima, mas com toda certeza nas primeiras sessões, se ela já segue pelo menos as orientações e os exercícios iniciais, ela já tem melhora. E aí a gente tem que entender o que é melhora.
né? A gente tem que falar que a incontinência urinária, um tratamento de incontinência urinária, ela vai ficar sem perder xixi 100%? Depende. Depende do quê? Depende se ela tá seguindo as orientações, se ela faz o exercício, se ela ajusta o corpo dela, se ela consegue trazer toda a cadeia que envolve a incontinência urinária. Se ela não tem essa cadeia toda ajustada, pode acontecer uma vez ou outra dela ter o escape novamente, mas ela tinha escape todos os dias, ela tinha escape em todas as tosses. Então, ela ter o escape uma vez a cada mês, não é que ela não melhorou. Ela melhorou, só que a gente tem que entender o que é melhora, né? E as pessoas depositam muito em nós, profissionais, uma resposta que grande parte das vezes tem que vir dela. Então, é o corpo dela, é a musculatura dela, é uma queixa que está influenciando a vida dela. Ela também precisa dar um esforço, um mínimo esforço, né? Então, as sessões, elas podem ser semanal, elas podem ser quinzenal, elas podem ser mensais. Normalmente, ela vai durar em torno de 45 minutos até 1 hora, tá? E aí, a resposta e o resultado que essa paciente vai ter vai depender da dedicação e do que ela tem feito para isso. E geralmente, esses resultados, eles englobam várias coisas, né? Então, se a paciente está com uma obesidade, com muita sobrecarga ali no períneo, a gente vai orientar um emagrecimento, a gente vai orientar uma reposição hormonal, ou sistêmica, ou tópica. Por isso que é importante essa multidisciplinaridade. Então, eu trabalho muito as minhas pacientes com a Thalita, porque a gente vê um resultado muito maior. Então, aí a gente entra com hormônios ou vaginais ou sistêmicos, a gente entra com mudanças comportamentais, aquela paciente sedentária começa a fazer atividade física, mudanças alimentares para principalmente aquela que precisa perder peso. Então, é um tratamento multidisciplinar e envolve também a participação e o comprometimento da paciente para a gente chegar num resultado legal. Mas, geralmente, a gente tem resultados maravilhosos porque a gente é bem insistente nessas mudanças com elas. E hoje tem várias coisas, né, Olivia? Hoje tem a eletroestimulação, radiofrequência, laser terapia. Hoje tem tanto recurso que ajuda a acelerar o processo de estimulação muscular que depende dela só fazer a tarefinha dela do dia, que com certeza... E a vantagem da fisioterapia pélvica, eu que já passei pelo tratamento, é que os exercícios você faz no teu dia a dia mesmo. Então, assim, você faz durante o banho, você faz dirigindo, você faz trabalhando. Não precisa, por exemplo, calçar um tênis e ir para academia. Sim. Você coloca os exercícios e as práticas no seu dia a dia. Então, você não precisa perder um tempo treinando a fisioterapia pélvica. Geralmente, você coloca no dia a dia e dá para fazer super tranquilamente, assim. E vamos apimentar um pouquinho este podcast. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da libido, que é uma coisa que a gente ouve muito de queixas dessas pacientes 40 mais, na pré e na pós-menopausa. Em outros podcasts, a gente já falou um pouquinho que essa questão da libido, ela não é só hormonal, e muito pelo contrário, a falta de hormônio, ela está alencada lá no 7º item de falta de desejo sexual como causa. Então, a gente tem muita coisa envolvida nisso, e eu tenho resultados muito bons com as minhas pacientes, por isso que eu vou falar sobre isso aqui com a Thalita, em associar a fisioterapia pélvica, o autocuidado, o autoconhecimento, para a gente ter uma boa resposta sexual dessa paciente. Então, o que é essa questão de falta de desejo tem relacionado com a fisioterapia pélvica, que todo mundo acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Eu costumo dizer que a fisioterapia pélvica, ela vai ajudar essa mulher e melhorar essa libido, e melhorar esse desejo sexual, quebrando tabus, né? Nós mulheres vivemos numa sociedade onde a gente é tão reprimida, né? A gente é tão julgada por comportamento, por roupa, por tantas coisas, e a gente se priva muitas vezes de tentar fazer algo que a gente tem desejo, que a gente gosta, ou que a gente quer experimentar, né? E a gente vai sempre repetindo ciclos, repetindo padrões. E dentro do contexto sexual, isso é igual. Então, quantas são as mulheres que às vezes têm vontade de fazer uma coisa diferente, usar uma lingerie diferente, ter um acessório, e ela tem vergonha de entrar para comprar uma lingerie, ela tem vergonha de comprar um acessório. É uma paciente que, grande parte das vezes, ela não sabe nem como pensar e nem o que fazer, porque ela não conhece o corpo dela. Ela não conhece como ela sente prazer, ela não sabe do que ela gosta, do que ela não gosta, né? E aí, ela não consegue se tocar, ela não consegue olhar no espelho. Então, o simples fato de você olhar no espelho para você entender se tá tudo bem, se eu vejo alguma alteração que antes eu não via. Então, é uma mulher que não tem contato nenhum com região íntima. E isso, obviamente, também influencia sobre desejo. Se eu não sei o que eu gosto, como eu vou querer? Se eu estou repetindo um ciclo de uma situação, de um contato com outra pessoa que não me agrada, ou, na verdade, assim, não é nem que não me agrada, mas que não me enche, empolga, né? Que não me anima. Como que eu vou querer ficar repetindo? Eu vou falar assim,
eu já tô cansada, eu já, né, fiz bastante coisa, eu vou colocar um monte de coisa na frente disso, eu vou colocar um monte de empecilhos e eu sempre vou deixar essa questão sexual pra depois. Então, eu acho que essa quebra de tabu de você entender o seu corpo, que é o autoconhecimento, de você entender que a responsabilidade do prazer é sua e não é do outro. Então, a gente também tem que, né, sair um pouco da nossa zona de conforto, de deixar as coisas acontecerem um pouco melhor, né? Esforçar um pouquinho mais pra Isso vem muito da nossa sociedade patriarcal, né? Mas Então, a gente muito. vê. Então, assim, eu tô cansada de atender pacientes que a mãe nunca conversou sobre sexo, que sexo sempre foi uma coisa muito fechada, um assunto proibido dentro de casa, que a mãe não teve nem a mãe teve orientação, como que ela ia passar essa orientação para a filha? Então, é uma coisa importante da gente falar, até questão anatomicamente, né? Sim. O que é o clitóris? Que é esse órgão que a gente tem, que tem muita influência no nosso prazer, como estimular, como se autoconhecer, e isso a fisioterapia ajuda muito, né? Muito. A Thalita trouxe até uma oldzinho para mostrar para vocês. Toda vez que a paciente vai naquela primeira consulta comigo, indiferente de qual é a queixa ou a procura daquela paciente, eu vou explicar sobre anatomia, sobre funcionamento do corpo dela num contexto geral. Então, eu sempre mostro a pecinha, eu sempre mostro o assoalho pélvico e eu mostro a associação de todas essas funções que estão totalmente interligadas. Então, quando a gente olha essa peça, o que a gente vê? A gente vê uma vulva, e aí aqui a gente tem monte pubiano, a gente tem os lábios externos. Na parte interna dos lábios externos, nós temos os lábios internos. Na junção superior desses lábios internos é onde a gente tem o clitóris. Embaixo do clitóris, um buraquinho pequenininho que a gente tem é a uretra, que é onde a gente faz xixi. Na parte de baixo, região de introito vaginal, região perineal e região anal. E aí existe muito uma sociedade que traz o contato sexual totalmente relacionado somente ao ato de penetração. E aí não são todas as mulheres que conseguem ter um orgasmo, que conseguem ter um prazer máximo durante um contato sexual através de uma penetração. Por quê? Porque o órgão sexual feminino de prazer é o clitóris. Então, esse órgão que fica escondidinho. Que a gente vê só essa pontinha na parte de fora, né? Mas ele é enorme na parte de dentro. Então, aqui a gente tem a parte mais sensível. Da mesma forma que no homem ele tem uma região mais sensível, a mulher tem uma região mais sensível. A região mais sensível da mulher é essa daqui, que tem em torno de 8 a 10 mil terminações nervosas. Então, é um lugar muito pequeno, com muita inervação, o que vai facilitar muito essa mulher ter prazer. Só que grande parte das vezes é uma região que não é estimulada. E aí, quando a gente for pensar em conseguir sentir prazer, em ter um orgasmo, em sentir alguma coisa positiva naquele contato, eu preciso de estímulo. Se eu não tenho um estímulo que me agrada, eu não vou ter excitação, eu não vou ter desejo, eu não vou ter vontade de continuar ali. Então, a gente tem que entender que eu tenho a estimulação externa, que é mais fácil, e conforme eu estimulo externamente, esse órgão cresce, ele enche de sangue, então, internamente, na parte interna, a gente tem ele por aqui. Então, quando você faz uma penetração, com esse órgão já estimulado, ele tá maior, ele tá mais irrigado, então eu facilito sensibilização, eu facilito mais prazer, então eu facilito conseguir ter orgasmo, né? Então, entender como é que é a mecânica do corpo dela. Então, eu falo muito sobre o ciclo de resposta sexual, que ele está associado com 4 fases, que é desejo, excitação, orgasmo e resolução. Então, o desejo e a excitação estão totalmente interligados. É quando eu começo a desenvolver esse desejo, seja ele espontâneo, porque eu tive por vontade própria, ou responsivo, porque alguém me estimulou e eu consegui desenvolver esse desejo. Eu vou mantendo essa estimulação, eu consigo entrar na fase de excitação, que é onde eu tenho esse clitóris que aumenta de tamanho, eu tenho essa região vaginal que fica totalmente cheia de sangue, eu tenho essa musculatura que começa a fazer contrações involuntárias, eu vou trazendo resposta para o meu corpo, eu tenho uma lubrificação que aumenta, um canal vaginal que dilata, então eu estou trazendo respostas que eu estou gostando do estímulo que eu estou recebendo. E isso é o que vai fazer continuamente, mantendo esse estímulo, eu ter um orgasmo. O que acontece muitas vezes é que você começa com estímulo, aí você para. Aí você começa, aí você para, e aí você não tem a continuidade nesse estímulo, e aí às vezes você começa e não continua, e para, e acabou. E como que você consegue atingir esse orgasmo?
sem manter esse estímulo contínuo. Então, são 3 fases que estão totalmente interligadas. E a falta de conhecimento, a falta de se tocar, a falta de entender tudo isso faz grande diferença em relação ao desejo sexual. E é importante a gente sempre dividir, porque é muito comum na nossa sociedade as mulheres se compararem com os homens, né? E a resposta sexual é completamente diferente. Então, igual a Thalita falou, a gente tem fases que são muito parecidas, mas, por exemplo, o homem, ele vai ter o desejo espontâneo, aquele que surge com muito mais facilidade, porque isso é inerente ao homem. Agora, a mulher, ela vai ter esse desejo espontâneo no início do relacionamento. Depois de um certo tempo, vira uma chavinha e a gente começa a ter o desejo responsivo. Então, o desejo da mulher, ele vai aflorar quando ele é estimulado. E a gente não tem isso no dia a dia. Então, a mulher, ela não tem o costume de falar sobre sexo, de ouvir sobre sexo, de ver nada que estimule o sexo. Até mesmo com as amigas, até mesmo... Não tem um podcast que ela ouve de uma sexóloga ou de assuntos como esse que a gente está falando. Ela não tem nada no Instagram relacionado a isso, ela só vai ouvir coisas do dia a dia, rotineira, não vai falar com a amiga que não tá tendo prazer, porque vai que a amiga tá, e aí rola aquela inveja, aquele ciúme. Então é importante que a mulher vire essa chavinha e que comece a falar e a viver mais o sexo, e não lembrar só do sexo à noite, na hora que vai deitar e fala, nossa... tem que cumprir tabela hoje. Então, é importante isso. E quando a gente fala desse autoconhecimento, é justamente para vocês colocarem mais isso no dia a dia de vocês, porque isso faz toda a diferença para que o desejo surja. Obviamente que a questão hormonal tem seu papel. Então, assim, na e na menstruação, pré-menstruação e ali no período menstrual, o nosso corpo ele não quer muito sexo, porque ele não tem receptores para isso. Então, até pode acontecer, pode ser legal, mas não é a mesma lubrificação, não tem os mesmos receptores hormonais. Então, tem fases que a gente vai estar mais apta a ter um orgasmo melhor, a ter uma resposta melhor. E tem fases que não. Então, assim, é importante respeitar seu corpo, conhecer seu corpo, saber as suas fases e ter um domínio sobre isso. Então, esse autoconhecimento envolve tanto a parte hormonal, a parte do teu ciclo menstrual, respeitar as suas vontades, mas também buscar ter essa vontade. Porque só sentar e esperar que ela caia no colo não vai acontecer não, gente. Infelizmente. E assim, é verdade que eu já vou falar meu depoimento pessoal, que aquela paciente que faz fisioterapia pélvica, ela tem mais vontade de namorar? Com toda certeza. Quando a gente faz exercício, o que o exercício causa no nosso corpo? Ele melhora fluxo sanguíneo, ele melhora nutrição, então oxigenação, nutrientes. Ele traz toda uma cadeia de resposta para aquela região. Associado a isso, eu faço o quê? O exercício me ajuda a melhorar função muscular, que envolve controle, que envolve consciência, que envolve relaxamento, contração, força. Então, eu tenho uma musculatura que tem muito mais controle, eu tenho muito mais consciência, eu consigo dominar essa musculatura de uma maneira totalmente diferente. Então, quanto mais exercício eu faço, mais eu irrigo essa região, mais sangue eu trago, mais nutrição, mais estímulo eu tenho. E aí, se a gente for pensar, o clitóris, ele está totalmente envolto por essa musculatura. Então, quanto melhor a função dessa musculatura, num contato geral, eu vou também sentir muito mais prazer. Então, quando eu estou fazendo o exercício, eu estou ativando essa região e acredite, muitas mulheres, na hora da realização do exercício, relatam que na hora que ela tá fazendo, ela sente uma coisinha diferente, ela sente uma vontade de namorar mesmo. Então, realmente, ele vai aumentar, ele vai melhorar essa questão de querer mais, né? E o orgasmo é mais intenso nessa paciente que tem mais força muscular? Com toda certeza, justamente por isso que a gente conversou. Então, se eu tenho essa musculatura que tá bem, que tá boa, que tá mandando bastante sangue, a mulher precisa de muito mais sangue do que o homem, né? Pra conseguir ter um orgasmo. Então, a hora que eu tenho tudo isso muito mais fácil, eu consigo sentir muito melhor e aí eu consigo sentir até mais que um. Então, a mulher, ela tem uma grande chavinha aí que o homem não tem e que poucas mulheres desfrutam disso porque elas não conhecem o poder, elas não conhecem o corpo delas. Então, quanto melhor a função da tua região íntima, melhor será a sua resposta sexual, maior será a potência do seu orgasmo e muitos mais orgasmos você consegue ter também. Eu vou ter que parar aqui para dar meu depoimento pessoal, que eu não aguento, né? É pena que meu marido não tá aqui para poder dar o depoimento pessoal dele. Eu tive contato com a fisioterapia pélvica com a Thalita, infelizmente, após
uma incontinência não urinária, mas o meu colo do útero desceu bastante depois do meu primeiro parto. Então, isso há 6 anos e meio atrás. E aí, eu cheguei já para ela com a disfunção e para ela consertar essa disfunção que tinha sido após o ganho de peso excessivo na gestação. Eu tive cesárea, então não tem nada a ver parto normal e cesárea. A própria gestação, que é aquele peso todo ali na pelve, já pode causar uma disfunção de um assoalho que não está preparado para isso. E aí eu já cheguei com ela com disfunção, e aí a gente, com as sessões, a gente ergueu o colo do útero com a força ali, literalmente na força, e aí depois disso, toda aquela questão que a gente ouve, né, e no dia a dia mesmo, depois dos filhos, a minha vida sexual ficou muito ruim, eu não tenho mais desejo, eu não tenho mais orgasmo. Gente, é porque você não fez fisioterapia pélvica, querida, porque assim, a consciência que eu ganhei da musculatura levou a uma resposta sexual extremamente melhor. Então, você consegue ter um orgasmo muito melhor, consegue ter orgasmos muito mais intensos, e isso faz também com que você tenha um controle da relação. Gente, você começa e termina a relação quando você quer, na hora que você tem o controle da musculatura. Com toda certeza. Você faz o parceiro ter muito mais excitação, a ele chegar no orgasmo na hora que você quer, porque você manda na relação. Então, assim, hoje, depois que eu passei por essa experiência, a Thalita é prova disso, eu indico muito mais pacientes para fisioterapia pélvica. Quando eu vejo que aquela paciente está com essa questão sexual muito aflorada e acha que a testosterona vai resolver a vida dela, eu já falo, querida, olha só, você precisa conhecer teu corpo. Você precisa dominar a tua musculatura pélvica. Na hora que você fizer isso, acabaram seus problemas sexuais, gente, e é a mais pura verdade. Eu testei isso e eu vejo muito isso com as minhas pacientes. Aquela paciente que tem o domínio da musculatura dela, dessa questão de excitação, de estímulo, ela vai ter um orgasmo mais intenso, ela vai aumentar o desejo sexual, e isso é, assim, no dia a dia. Não tem como questionar isso. Não, isso é prática, isso é o que eu vejo no meu consultório. Só que isso também é para pacientes igual você, que se dedicam, que fazem, porque não adianta você achar que você vai fazer a fisioterapia, os exercícios, que você vai ter o acompanhamento por um período de tempo, e a hora que você saiu dali, você parou e tudo mais, que você vai perder os ganhos que você teve. Então, é o que eu falei, a fisioterapia pélvica, ela tem o objetivo de colocar essa rotina de cuidados, de exercícios, de autoconhecimento na rotina da mulher, para que ela faça isso pro resto da vida. E os benefícios, né? Exatamente. São muito bons, são maravilhosos. E essa mulher 40+, a gente sabe que a gente tem muitos problemas comportamentais com ela, né? Então, a gente tem a baixa autoestima, a questão dos hormônios oscilando muito o humor, então, a paciente um pouco mais deprimida. E, assim, eu vejo muito a fisioterapia pélvica como um aliado nessa fase que ela se sente tão para baixo, com uma autoestima tão ruim, e achando que realmente ali já deu para ela, que aquela fase não vai melhorar, que ela não vai conseguir dar a volta por cima. E eu acho que a fisiopélvica ajuda muito essa mulher nessa fase, né, Tá? A fisioterapia pélvica ajuda a mulher nessa fase, Olivia, na questão de autoconhecimento. A gente falou aqui o tempo inteiro sobre como você conhecer o seu corpo, de você entender funcionamento, de você ter função urinária, de você ter função evacuatória, de você melhorar a tua função sexual. E aí, quando a gente falar de função sexual, a gente não pode deixar de falar que a mulher nessa fase, igual você falou lá atrás, na parte da incontinência, sobre perda de tônus, sobre a questão da alteração de hormônio, essa mulher desenvolve uma atrofia vulvar, essa mulher desenvolve um ressecamento vaginal pela falta desse hormônio, se ela não tem essa reposição, se ela não tem esse cuidado específico, grande parte das vezes essa mulher pode começar a desenvolver dor durante o contato sexual. E aí, é mais ainda nesse momento que ela fala, acho que agora aqui pra mim já deu, né, já tá bom, não quero mais ficar sofrendo com isso, não preciso mais. Então, ela vai deixando cada vez mais isso pra trás, ela vai deixando cada vez mais de se cuidar, e aí tudo vai virando uma bola de neve, a autoestima vai piorando, tudo vai ficando ruim, né? Então, quando a gente fala de dor durante o contato sexual nessa mulher, na menopausa, a gente tá falando de uma mulher que tá com desequilíbrio dessa flora. E aí, a parte da ginecologia, a fisioterapia, tem uma associação super importante. Se essa mulher consegue fazer uma reposição hormonal, se é possível a ela entrar com essa reposição já vai ajudar muito na nutrição desse assoalho pélvico, dessa musculatura, bexiga, uretra, enfim. E aí, a fisioterapia vem para auxiliar o que essa musculatura ainda precisa melhorar. Então,
Por que essa mulher acaba tendo desconforto, né? Grande parte das vezes, esse ressecamento e essa atrofia faz com que ela tenha perda de elasticidade. Então, a gente precisa que tenha esse comportamento de elasticidade para conseguir ter um contato de penetração. Na hora que ela perde a elasticidade e algo penetra esse canal, seja um exame ginecológico, seja usar, tanto com você para fazer uma consulta ginecológica, para fazer um exame mesmo, um ultrassom, alguma coisa assim, essa mulher tem dor, e aí o que acontece? É uma pele que tá fininha, ela perdeu a rugosidade. Essa mulher começa a desenvolver fissura, essa mulher começa a desenvolver ardência, coceira, infecção de urina, vários outros fatores, justamente por essa questão. Então, a físio também ajuda muito essas mulheres, né, a melhorar a hidratação dessa mucosa, a melhorar a flexibilidade dessa mucosa. Quando a gente pensa em função muscular, eu não posso olhar só o lado positivo e benéfico em relação a fortalecimento, a melhorar tudo isso. Eu também preciso olhar esse ponto que ela tá rígida, que ela tá dura, e eu preciso trazer consciência de relaxamento para essa mulher. E aí pensa, uma mulher que estava sentindo desconforto e dor, de repente ela começa a ter lubrificação de novo, ela volta para um contato sexual onde ela não tem mais dor, ela vai aumentar de novo toda essa libido dela, todo esse desejo, essa cadeia ruim. Ela tem até vontade de voltar a se cuidar, né? Vontade de ter contato de novo com o parceiro dela. Então, olhar para esse lado, olhar para essa mulher dessa forma também é importante. Então, a fisioterapia pélvica vai ajudar demais nesse autoconhecimento, ela entender o que tá precisando, né? O que ela tem que fazer para ela poder cuidar ali. E uma mulher que tá com uma autoestima boa, que se cuida, que associa uma boa alimentação, uma atividade física, ela tem uma melhor qualidade de vida. Ela não quer guerra com ninguém. Com certeza. E é importante a gente bater nessa tecla, né? Dor não tem que ser aceitável, dor não tem que ser tolerada. Se você tá com dor, você precisa falar isso pro seu ginecologista. Se você fala e ele não te dá abertura, fala que isso é normal, desculpa, troca de profissional, porque isso tem que ser melhorado, tá? Hoje a expectativa da mulher é 80 anos, gente. Não dá para imaginar que uma mulher de 40, 50 anos entrando na menopausa não consiga ter relação sexual por conta de dor e acabou a vida dela. Essa é a metade da vida dela. E hoje a gente sabe todos os benefícios da relação sexual, seja com o parceiro ou seja no autoconhecimento mesmo, no dia a dia, Sim. na masturbação. Então é importante o orgasmo, é importante para a liberação de neurotransmissores, traz felicidade, traz melhora, previne doenças. E a gente também tem que lembrar até mesmo aquelas mulheres que estão sem parceiro, optaram por não ter mais penetração sexual, é importante que essa vagina esteja hidratada, esteja lubrificada, para a gente ter a prevenção tanto de infecções vaginais como de infecções urinárias. Então, não é só pela questão sexual. Precisa ter esse cuidado íntimo para uma saúde como um todo, tá? Deixa eu só te interromper. Eu gosto muito de associar nesse momento, se ela está sozinha, né? E se ela não tem mais contato, enfim, é o uso de acessórios. Existe um tabu muito grande com esses acessórios de hoje em dia, que são os vibradores, que, na verdade, o que a vibração faz? A vibração, ela é um estímulo que você tem que vai melhorar fluxo sanguíneo, por exemplo. Sim. Você tá com dor nas costas, você vai num fisioterapeuta, ele vai te liberar. Hoje é muito comum, né? Aqueles motorzinhos de liberação. O que ele tem? Ele tem uma vibração. Então, ele também é um tipo de dispositivo que, além de te ajudar em autoconhecimento, ajudar em relação a melhorar fluxo sanguíneo, ele vai te ajudar em relaxamento, ele vai te ajudar em prazer também, né? Não é porque você está sozinha que você precisa viver uma vida sem orgasmos. Então, essa resposta que tem com essa estimulação, ela é muito positiva e ela é muito importante para a saúde geral, não só pensando na questão sexual especificamente, né? Com certeza. E hoje nem precisa ir em sexy shop. Você compra pela internet, chega lá fechadinho, nem carteiro sabe que chegou. Não chega nada de embalagens assim estranhas, né? Não. Tá tudo bem. Olha lá o Instagram da Thalita depois, que tem várias dicas muito legais. Ó, Thalita, então se a gente for pensar numa paciente, numa mulher que está assistindo a gente pelo YouTube, que está escutando pelo Spotify, dá uma dica prática que essa mulher pode pôr no dia a dia dela. Primeiro, a gente tem que fazer fisioterapia pélvica. Eu acho que todo mundo tem que fazer. Mas assim, no dia a dia, o que ela pode começar a fazer para fortalecer essa musculatura, até pensando numa prevenção? Vamos lá. Primeiro ponto, a gente tem que entender se ela sabe fazer esse movimento de forma correta. Então, você que tá aí nesse momento agora, senta bonitinha, posiciona seu corpo na cadeira, pés no chão, então encaixa essa pelve, deixa ela neutra. E você vai fazer o movimento pra mim como se você tivesse com vontade de fazer xixi, e você vai segurar
e você vai soltar. Quando você faz esse movimento, eu seguro e eu solto. E eu tenho que sentir, mexer, somente essa base da minha pelve. Então, você tá sentada, é aqui que eu vou sentir o movimento. Esse movimento é o movimento que ele vai fazer como se ele estivesse levantando e apertando essa região. Então, eu sinto ele apertar aqui embaixo. Eu não posso mexer junto. Barriga, prender respiração, bumbum, né? Subir na cadeira, enfim. Fazer outros movimentos associados. Se por algum acaso você tentou fazer esse movimento e você não conseguiu fazer, o ideal é que antes de você começar um exercício, você passe por uma avaliação, para você ser orientado e aprender a fazer de forma correta. Qualquer exercício que você faça de forma incorreta, ele pode trazer prejuízos. E essa é uma grande questão que a gente tem dentro da fisioterapia pélvica também, tá? Então, a gente vê aí, faça assim, faça, e muitas vezes você está fazendo de forma incorreta. Você pode estar empurrando esse assoalho pélvico para baixo, piorando uma situação de uma incontinência ou de um prolapso. Você pode estar fazendo qualquer outro movimento, menos assoalho pélvico, e a tua incontinência urinária não vai melhorar. Eu fazia isso, eu achava que estava arrasando. Cheguei lá, Thalita, não, minha filha, isso aí é empurrar, você precisa pôr para dentro. Não é para fora, não é empurrar para fora, é trazer para dentro esse movimento, né? Então, a primeira questão é essa. Se você fez o movimento e você consegue entender que você fez de forma adequada, como é que você pode fazer? Eu gosto muito de falar, igual a Lívia disse, associe na sua rotina. A gente não precisa parar um momento para fazer isso. Se você tem dificuldade, no momento inicial, faça o exercício, depois você vai associar. Mas se você consegue ter um controle um pouco melhor, pegue rotinas do seu dia a dia que você faça frequentemente. Sei lá, pode ser o banho, igual a Lívia falou, pode ser escovando um dente, pode ser cozinhando, lavando uma louça, pode ser na academia. Eu gosto muito de fazer junto na academia, porque na minha cabeça eu já associei que a hora que eu estou fazendo exercício, eu estou fazendo exercício. Então, eu estou ali fazendo todos os exercícios que eu preciso. Como que você pode fazer em relação a isso? No seu dia a dia, tá tomando banho? Você vai fazer. Segura e solta. Segura e solta, e aí percebe que você fez a força máxima e percebe que você soltou e que você soltou completamente. Aí eu fazendo exercício aqui, gente, sentada, vocês perdem. É sempre assim. Você não pode ficar segurando, você tem que soltar completamente, porque se você fica segurando, você impede que esse músculo ganhe uma potência maior para gerar força. Então, eu preciso ter movimento completo, que é ativação, e relaxamento completo para que eu tenha mais potencial para o próximo exercício. E é o mais difícil, né? É o Quando mais você difícil. começa a fazer fisioterapia pélvica, você tá lá, você sobe lá em cima e você não consegue descer. O relaxamento Você é mais não difícil. relaxa, é muito mais difícil relaxar. Por isso que tem tantos problemas de penetração. Exatamente. Por isso, muito desconforto, não só na menopausa, né? Mas com mulheres, Sim. desde quando começam a vida sexual, né? Então, você fez esse movimento. Vai tentar fazer pra mim 10 vezes. Então, você fez segura e solta 10 vezes. Você conseguiu perceber que você manteve uma boa força? O que é isso? Eu segurei e soltei na mesma intensidade de força. Eu percebi que meu corpo respondeu bem. Descansa 30 segundinhos, repete mais 10. Conseguiu fazer mais 10? Perfeito. Descansa 30 segundinhos e tenta mais 10. Você fez 3 de 10? Tá ótimo pra você começar. Depois, o que você faz? Você vai aumentando. De 10, você passa pra 12. De 12, você passa pra 15. De 15, você passa pra 18. Enfim, você vai aumentando a quantidade de repetição. Esse é o exercício mais fácil pra você começar a trazer a conscientização e a ativação dessa musculatura. Mas ele não é o único e ele tem muito mais coisas pra fazer, Gente, tá? tem peso. Vocês sabem que tem peso? Do mesmo jeito que você vai treinar um bíceps, você vai subir no pezinho de 2, de 3, de 4, de 5. Tem um peso pra você colocar lá dentro do canal. Que são É sensacional. Você vai progredindo. Hoje eu tenho lá no meu banheiro o peso máximo. Eu me acho. Aí fica lá no meu banheiro. E na hora que eu entro pra tomar banho, eu coloco ele. E assim, gente, nunca mais cai. Depois que você aprende, é sensacional, E aí, né, o que tá? você faz? Você criou o hábito. Então, toda vez que você toma banho, você coloca o pezinho. Se todo dia que você toma banho, você coloca o pezinho, você faz o exercício todo dia. Seu Exato. banho dura de 5 a 10 minutos quando você lava o cabelo. Sai com o pezinho, passa o creme, seca o cabelo. Olha o tempo que você fica com ele. Você pode tanto só segurar o pezinho, quanto fazer exercício junto com o pezinho, enfim. Você tem várias possibilidades. Para treinar o exercício com o pezinho, você precisa treinar a sustentação, que é um exercício um pouco mais difícil. E aí eu Tem te que fazer a aconselho, fisiopélvica. a fazer ele associado a um profissional. É igual você fazer exercício em casa funcional, você ir pra Pra academia com começar- personal, gente. É isso aí, dá a diferença de resultado. Pra começar, o segura e solta é o mais básico, é o mais fácil e é a melhor forma de você começar. Eu chamo que ele eu brinco que ele é um exercício de ativação. Então, toda vez que você começa, sei lá, vou começar
começar a mudar o estilo de vida, eu vou começar uma prática de atividade física. Eu começo fazendo o quê? Uma caminhada. É igualzinho isso, tá? Então, eu estou começando a introduzir essa ativação dentro da minha rotina, então ele é o exercício mais fácil. E essa mulher de 40 a mais, ela geralmente está no auge da carreira, ela tá cuidando dos filhos, cuidando dos pais, cheia de coisas para fazer. O que você acha que é o que mais a gente encara como uma barreira para essa paciente chegar na fisioterapia pélvica? Seria só o tempo do dia a dia, ou tá um pouco relacionado com tabu, ou desconhecimento? O que você acha que é essa barreira, tá? Você falou os 3 pontos, tá? Primeiro é a questão da rotina, então ela até acha que ela precisa. Ela tem um escape de xixi às vezes na academia, mas ela fala, é só de vez em quando e é tão pouquinho, né? Se você não for agora, isso vai piorar mais pra frente. Então, você vai precisar ir mais pra frente. O ideal é que você já vai agora pra você já conseguir entender, aprender, ajustar e ele não piorar. Segundo ponto, tabu. Quantas mulheres têm dificuldade em cuidar de região íntima? Quantas mulheres têm dificuldade de chegar no consultório de ginecologia? Que falar, né? Que ela entende que é necessidade básica de cuidado para poder fazer exame, rotinas, para entender sobre saúde. Só que ela tem uma dificuldade absurda de chegar ali. E mesmo chegando ali com o médico, ela tem uma dificuldade absurda de falar sobre, né? Então, o tabu de você chegar até a fisioterapia é muito grande e ele tá muito atrelado à falta de conhecimento da fisioterapia pélvica. A fisioterapia pélvica é uma especialidade nova dentro do nosso conselho. Então, ela tem aí 14 anos. Então, ela é reconhecida há pouco tempo. E as pessoas olham muito a fisioterapia pélvica associada somente a uma incontinência urinária, somente a uma gestação. Eu era assim. Eu sou ginecologista há mais de 12 anos e eu tinha isso em mente. Até eu sentir na pele o que isso faz na questão sexual e começar a colocar isso no dia a dia do meu consultório também. Então, é questão do profissional também não saber indicar e ter esse desconhecimento, tá? Porque a mulher, ela tem muito mais contato com o ginecologista do que comigo. Então, ela só vai chegar a mim sem o ginecologista, ou porque ela viu na internet e ela tem um sintoma parecido, ou porque uma amiga dela fez e falou que é bom e ela vai, ou porque é alguma coisa nesse sentido, tá? A gente tinha que ter na formação do ginecologista esse conhecimento de fisioterapia pélvica. E só é passado a questão da incontinência relacionada à fisioterapia pélvica no nosso dia a dia. Mas eu acho que como a especialidade, ela também é uma especialidade nova, ela foi aparecendo cada vez mais em cada situação. A disfunção sexual, o cuidado com a função sexual é muito mais falado hoje. Sim. Mas mesmo assim, ele é muito menos falado do que tratamento de incontinência e do que uma gestação. Então, as disfunções sexuais estão crescendo agora, mas o profissional que não se atualiza, Lívia, ele não vai saber. Então, muita coisa mudou de quando você fez a tua graduação para hoje, muita coisa mudou de quando eu fiz a minha para hoje. Basta a gente se atualizar e entender que hoje, por exemplo, a Sociedade Internacional de Continência, ela preconiza que a fisioterapia pélvica ela é o tratamento ouro para a primeira linha de tratamento. É o tratamento ouro para incontinência urinária. E quantos são as pacientes que eu recebo com 35 anos que fizeram um sling e ela continua com escape de urina, ela veio para mim para fazer fisioterapia. Depois de passar por um procedimento cirúrgico, entendeu? Exato. E ela nem veio grande parte das vezes porque o médico indicou. É porque ela percebeu que não resolveu o problema dela, ela foi tentar buscar uma outra alternativa. E aí ela descobriu sobre a fisioterapia pélvica. Então, é um profissional que não se atualiza. Infelizmente. Então, assim, é um contato muito mais fácil dela chegar pra mim através de uma indicação médica, porque ela tem muito mais contato com esse tipo de profissional do que comigo. Mas existem essas outras vertentes também. Então, o tabu, principalmente, e a questão da rotina. Aí ela vai, faz uma avaliação, ela fala, eu vou começar. Ela demora um mês pra ela vir fazer uma sessão. Aí ela fala, tá bom, vamos marcar. Aí ela marca. Aí você manda uma mensagem pra confirmar, ela desmarca, ela desmarca, ela desmarca. E aí são prioridades. Da mesma forma que, por exemplo, a gente, né, tem um hábito, a gente se encontra na academia às 6 horas da manhã, porque é o horário que a gente tem. Eu amo acordar às 5 horas da manhã. Só que não. Não! Só que ou eu faço isso por mim, porque ninguém vai fazer. Então, ela vai entender, no amor ou na dor, que ou ela vai fazer por ela ou ninguém vai fazer. Exatamente. Gente, eu ficava mais 2 horas aqui com a Thalitinha. A gente marca café toda semana e o assunto nunca acaba, nunca acaba. Mas a gente vai encerrar nosso podcast. Eu queria que você deixasse, tá, uma frase ou uma mensagem para essa mulher 40 a mais ter mais qualidade de vida. Faça fisioterapia pélvica e cuide da sua saúde íntima. Ah, que linda. Ó,
Vocês que estão ligadinhas aí no YouTube, já coloca a sinalização para vocês ficarem atentas e receberem notificação sempre que a gente tiver um episódio novo. Vocês que estão no Spotify também coloquem a gente aí como prioridade. É um prazer trazer informação de qualidade para vocês. Espero que esse episódio tenha trazido e tenha despertado uma pulguinha aí atrás da orelha de vocês, para que vocês busquem esse autoconhecimento, para que vocês tenham mais qualidade de vida, não só 40 mais, mas em todas as fases, né? Então, compartilha esse episódio e mande comentários para a gente poder trazer mais assuntos relacionados a isso que a gente conversou hoje, para ajudar-nos a sempre poder trazer coisas que estimulem vocês a serem sempre a sua melhor versão. Um grande beijo e sintam-se sempre acolhidas pelo podcast Menos Pausa.